Pessoal, temos novas notícias para compartilhar com vocês aqui hoje. Eu vou trazer cada uma delas aqui agora, você não pode perder. Vamos falar de uma internação urgente aqui que ocorreu, um novo boletim aqui com informações bem graves e que preocupa muita gente dentro da política. Vou atualizá-los. Também vamos falar a respeito aqui do governo Lula, gente, que soltou mais uma e que a gente percebeu que grande parte da imprensa está tentando neutralizar o assunto e apenas dois jornais, grandes jornais da mídia, estão trazendo aqui um pouco mais a verdade do jeito que ela realmente é. Mas eu vejo tudo e eu trago para vocês o resumo, minha análise, minha visão sobre o assunto, com os fatos, claro, porque eu não fico aqui falando só sem fatos. Eu trago os fatos mostrando, só não vê quem não quer, né? E aqui eu vou mostrar outras coisas também. Então fiquem comigo até o final, deixa o like, compartilha bastante, deixa o joinha e eu vou mostrar a primeira bomba já para vocês aqui agora, que eu quero que vocês vejam junto comigo, que vocês entendam o que está acontecendo, porque vocês não podem ficar de fora, não. Olha só, gente, a primeira bomba, deixa eu mostrar minha tela aqui para vocês, é sobre esse assunto aqui, ó. O governo Lula quer acabar com o pobre, né? Novas regras de fiscalização do Pix. O objetivo é a receita cruzar dados. Gente, só para vocês entenderem, os especialistas esclareceram algumas dúvidas sobre os bancos que agora têm novas obrigações que já está valendo, já começou, tá? Fica atento. Os jornais estão tentando, na maioria, neutralizar o assunto, só mostrando como uma novidade agora que os bancos têm que enviar informação para o governo, mas não estão trazendo do jeito que deveria trazer, né? Mas só para vocês entenderem, gente, semestralmente, os bancos, incluindo os digitais, instituições ligadas a maquininhas de cartão, deverão enviar à Receita Federal informações qualificadas sobre transações de contribuintes, pessoas físicas e jurídicas. Para pessoas físicas, serão reportadas movimentações que ultrapassam o valor mensal de 5 mil. Então, você foi lá no começo do mês, você transferiu R$ 1.000 para alguém, aí agora você teve mais uma movimentação ali de R$ 1.000. Aí até o final do mês, somando todos os PIX movimentados na sua conta, deu acima de 5 mil. Vai ser declarado para a Receita. E o objetivo aqui da medida, segundo Ferreira, é permitir que a Receita Federal tenha um maior controle das situações financeiras dos contribuintes, visando reduzir a sonegação fiscal. A Receita Federal já noticiou que essa é a intenção principal dela, ter um maior controle da situação financeira dos contribuintes, para também reduzir as situações de sonegação fiscal. Então, embora não haja mudanças imediatas para nós agora, provavelmente, os especialistas alertam que, a partir de 2026, ano que vem, a Receita Federal poderá cruzar as informações, já que esse é o objetivo dela, com as declarações do imposto de renda. Isso significa que contribuintes com movimentação financeira incompatível com a renda declarada poderão ser intimados a prestar esclarecimentos. Então, Ferreira ressalta que nem toda movimentação acima de 5 mil é necessariamente renda, mas é importante o contribuinte guardar tudo. Ele recomendou, especialmente trabalhadores autônomos a microempresários, que mantenham o controle financeiro rigoroso, guardem documentações que possam justificar suas movimentações bancárias, porque o ideal é guardar. Se tiver que fazer algum contrato, faça o contrato de gaveta, né, para poder explicar posteriormente caso venha uma intimação. Então, os especialistas já estão alertando, vai vir intimação para muita gente, se preparem que ano que vem, gente, o que vai de cartinha da Receita Federal bater na porta das pessoas não é brincadeira. E qual a minha análise sobre isso, né? A gente percebe que essa atual política tributária, econômica que o Lula tanto fala, revela para a gente um cenário preocupante, né? Especialmente para os mais pobres, de baixa renda, que parecem, na minha opinião, e vocês eu acho que vão concordar com os fatos que eu vou trazer aqui agora, parece que esse público mais pobre é o principal alvo das medidas que só aprofundam a desigualdade social dentro desse desgoverno Lula. Pensem comigo, né? O governo, ao invés de promover cortes nas regalias de políticos, juízes e altos executivos que oneram os cofres públicos, ele opta por estratégias que afetam diretamente aqueles que enfrentam dificuldade. Quer os fatos? Ai, Ana, você tá falando demais, o governo é ótimo, né? Que tem gente que me xinga aqui, tá? No canal, porque eu mostro os fatos e a pessoa xinga. Vamos lá para exemplos, já que vocês gostam de fatos. Reforma tributária. Promete ser uma solução. Mas ela se mostra um verdadeiro elefante branco. Por quê?
vai dar isenção de um monte de coisa. Tem um monte de exceção, de isenção e pá. Só que o que ninguém te conta é que não há qualquer garantia de que isso resultará na redução de preços ao consumidor. Por exemplo, a cesta básica foi lindo de ver, né? Tudo que incluíram de isenção, tanto de empresa que vai ser isenta do imposto na produção dos itens. Mas os preços eles podem subir, sabe por quê? Não existe uma regulamentação ou uma obrigação da empresa trazer uma redução de preço por isso, porque ela pode alegar, ela pode subir o preço sob a justificativa de outros custos, né? Custo de transporte, mão de obra, enfim, outros custos. Enquanto as empresas se beneficiam das isenções. Então, quem vai se beneficiar de fato? São os ricos ou são os pobres? Para compensar a perda de arrecadação, o governo parece disposto a sobrecarregar ainda mais a população pobre, ignorando alternativas justas e sustentáveis. Então ele foi lá, isentou um monte de empresa na reforma, não garantiu redução de preço ao consumidor final e para compensar essas isenções, nessa perda de arrecadação, ele lasca a gente. Então, além disso, a gente vê aqui um exemplo claro, essa tentativa aí de cruzar dados do Pix para aumentar a fiscalização e arrecadação. Para mim, isso é um golpe no bolso do trabalhador, porque o objetivo declarado é o quê? Organizar a arrecadação, mas na prática, o que é igual os jornais, vocês viram aí, mostra que é para organizar a arrecadação, a maioria dos jornais. Só que na prática, como vocês viram aí, o especialista trouxe da CNN, parece ser apenas mais uma forma de perseguir pequenos negócios e trabalhadores informais, enquanto os grandes sonegadores continuam lá, firme e forte na luta. Outro ponto crítico é o ataque direto aos aposentados e pensionistas e beneficiários de programas sociais. Um exemplo claro, aquele plano de corte de gastos que foi aprovado no Congresso no final do ano gerou maior repercussão. Sabe quem ele atingiria? Vocês viram lá o benefício de prestação continuada. Ia tirar as pessoas com deficiência leve, pessoas com mais de um BPC na família seriam cortados porque não seria permitido, ia somar renda até de cônjuge que não mora junto mais lá, de vários familiares que não tem nada a ver mais com você, ia somar para quê? Para poder tirar o BPC de mais da metade da população que recebe. Devido à má repercussão que gerou isso, gente, foi tão grave, né? Depois, após essa forte repercussão negativa, o governo voltou atrás e ele mesmo vetou trechos que ele apresentou. Então, a gente percebe, mesmo assim, ele continua tentando de vários lados, várias brechas, limitar direitos. A centralização do crédito consignado nos bancos que o beneficiário recebe o benefício. O governo fez uma proposta, aprovou a lei, né, na verdade. Ele publicou no Diário Oficial da União a medida, falando que os aposentados e pensionistas nos primeiros 90 dias de benefício só poderia contratar empréstimo no banco que recebe. Isso faria com que o aposentado restringisse a liberdade do aposentado de escolher as instituições que ele queria com taxas de juros mais atraentes. Ele ficaria preso na condição imposta somente pelo banco na qual ele recebe. O STF, o caso foi parar no STF, que na Justiça, né? A Justiça derrubou essa medida do governo, falando que não, porque isso fere, né, o princípio da livre concorrência. Mas o governo foi para o STF e está tentando restringir. Outras situações, querem mais fatos? É um monte, gente. Vetos recentes. Vocês viram o que o governo está vetando? Esses vetos mostram uma desconexão total com as necessidades da população. Projetos importantes, por exemplo, vetou hoje, dia 13 de janeiro, a equiparação do diabetes tipo 1 à deficiência. É um projeto que daria mais direitos aos pacientes, foram barrados. Lula vetou hoje. O veto que ele vetou no começo do mês ao fim da perícia periódica para aposentados por invalidez e beneficiários do BPC por deficiência permanente, na qual não muda, permanente, vai ser assim para a vida toda. Então, ao invés de ficar a cada 2 anos convocando para a perícia médica, trazendo todo aquele desgaste emocional e burocrático para os beneficiários, o governo vetou. Mais um exemplo de sensibilidade. Então, as tentativas do governo de colapso, vocês viram aí a revisão da vida toda, era causa ganha. Ele foi lá, está tentando barrar ainda a revisão da vida toda para o aposentado. A oposição ao projeto de lei do Paulo Paim, né, e do Pompeu de Matos, que pede aí o adicional de 5% para os aposentados a cada 5 anos. Então, tudo isso é um ataque direto à dignidade de quem contribuiu durante a vida toda. Então, percebam que, em vez de apoiar os que mais precisam, o governo parece empenhado em garantir que o peso da crise caia sobre esses. Então, é claro que, em vez de promover a justiça social e econômica, o governo ele se mostra priorizando medidas que apenas destroem a igualdade social.
e aumenta a desigualdade com os mais pobres e preserva privilégios e interesses de uma minoria. Então, por isso que para construir um país mais justo, gente, é fundamental que a sociedade se mobilize e exija mudanças que realmente beneficiem a população como um todo. Essa é a minha opinião, tá? Comentem aí a opinião de vocês. Enquanto isso, eu continuo mostrando aqui para vocês. Tem um monte de coisa, olha só. CNN trouxe aqui, ó. Ilegítimo e farsante, diz líder do governo do Lula sobre posse de Maduro, porque o Randolfo Rodrigues criticou a posse do terceiro mandato do presidente da Venezuela, que começou em meio a tensões em níveis internacionais. E o Brasil enviou a embaixadora ao evento. Aí, ó, tem mais. Folha de São Paulo trouxe: sou do governo Lula e estou com Maduro. Por quê? O Lula ignorou o desgaste internacional. O gesto do Brasil reforça a impressão de que o governo abraça uma narrativa antiquada. Então o Brasil parece estar aqui, ele mostra, né? Enquanto o Cone Sul, Estados Unidos e boa parte da Europa se recusam a reconhecer a legitimidade de Maduro, o Brasil opta por enviar embaixador à posse. Então, o gesto ignora o desgaste internacional, reforça a impressão de que o governo brasileiro abraça uma narrativa antiquada. E na América do Sul, o presidente da Colômbia assumiu a mesma postura do Lula. Enquanto isso, regimes autoritários e antidemocráticos foram os que reconheceram Maduro. Então, a nota emitida pelo Itamaraty foi um exemplo claro da fraqueza diplomática brasileira. Então, vocês viram aí? Olha só, o que mais, né? Então, isso mostra o quanto que o governo Lula é despreparado e o quanto ele é contraditório em tudo que ele fala, e, com base nas ações dele. E aí, agora ele se ferrou também, né? Deu ruim para ele. Por quê? Olha só, o jornal Poder 360 colocou que 92% do gasto do Congresso com redes vai para a Meta. A Meta é dona do Facebook, né, do WhatsApp, do Instagram. Então, eles receberam 92% dos gastos para tecnologia no ramo de comunicação dos deputados e senadores. Segundo o levantamento do Poder 360, 1,9 milhão foi para a empresa. E o Google recebeu apenas uma pequena parte, que foi 7% dos recursos, e o Google é Google e YouTube, né? E o X, coitadinho, né? A empresa do Elon Musk recebeu só R$ 1.425. E com base nisso, né, a gente vê agora o governo se deu mal, por quê? Por causa do fim do check-in da Meta. A Meta anunciou no dia 7 de janeiro que acabará com o seu sistema de verificação de fatos. A partir de agora haverá um sistema parecido com o do X, e que é o que a esquerda tanto odeia, em que os próprios usuários adicionam observações sobre as postagens. Os moderadores das próprias plataformas só focarão nos casos de alta gravidade. Então, o dono do Facebook, ele diz que essas políticas atuais de verificar tudo que é publicado e as práticas de moderação de conteúdo foram longe demais. Para ele, é preciso restaurar a liberdade de expressão no Facebook e no Instagram. Então, o Congresso já começa a se reorganizar por causa disso, porque o Zuckerberg, dono do Facebook, encerra a checagem de fatos do Facebook e Instagram. E o dono da Meta disse que a política de verificação de informação foi longe demais, então está indo contra o que a esquerda quer fazer. E ele diz que vai restaurar a liberdade de expressão. No Brasil, o sistema foi uma das condições apresentadas ao STF ao se comprometer a combater certas postagens consideradas antidemocráticas. Então, vocês viram o governo perdendo? Mas não é só ele que está perdendo, não, gente. O Maduro também. O ano começou quente com o Trump e Maduro. Trump, ele quer anexar o Canadá, tomar o canal do Panamá, né? Então ele vai estar bem ocupado nesses primeiros dias de posse dele. E enquanto isso, o Maduro só se deu mal, gente. O Maduro só se deu mal. Aqui mostra que depois de se eleger no tapetão, escondendo as atas, Nicolás Maduro vive um certo isolamento. Seu adversário nas eleições, Edmundo Gonzalez, foi recebido na Argentina, no Uruguai e por Biden nos Estados Unidos. E ainda mostra que só na semana de posse, Maduro rompeu com o Paraguai e Chile e retirou o embaixador em Caracas. Então ele está cada vez mais sozinho. Então a gente percebe que toda essa tensão entre os Estados Unidos e Venezuela acabará repercutindo, óbvio, no Brasil, né? No passado, Bolsonaro simplesmente replicava a posição de Trump. Lula sempre se dispôs a mediar. No entanto, as relações entre Maduro e Lula esfriaram precisamente porque o venezuelano não teve condições de demonstrar que venceu as eleições e, apesar da boa vontade, Lula não deu para passar tanto pano assim. Então, o Brasil, mesmo ignorando, né, toda a ética, essa questão democrática, o Maduro está se dando mal, ele está sendo isolado, está só quebrando alianças e é o fim aí, a gente vê uma rachadura grande da esquerda.
Enquanto isso, gente, para encerrar o boletim, vamos falar agora de uma triste notícia aí de um estado crítico de saúde que pegou muita gente de surpresa, que é o prefeito de BH, Belo Horizonte, Minas Gerais, o Fuad Noman. Ele segue internado na UTI, mas a Isto É trouxe um boletim atualizado dizendo que o quadro clínico dele está estável. Então, o prefeito de Belo Horizonte ele foi internado no início de janeiro por causa de uma pneumonia, tá bom? Ele teve que colocar, né, um respirador mecânico e aqui ele teve um diagnóstico também de câncer, né? Ele está afastado, ele pediu afastamento até o dia 18 de janeiro, mas agora, segundo aqui o boletim, ele manteve o quadro clínico estável, ele está em processo de retirada progressiva da ventilação mecânica, exames laboratoriais com melhora nos parâmetros infecciosos e em retirada da parte dos antibióticos. Então, ele segue em reabilitação fisioterápica, motora e respiratória. Então, gente, ele até o dia 18 de janeiro, quem fica à frente da Prefeitura de Belo Horizonte é o vice Álvaro Damião, do União. Então é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Comentem o que vocês acharam. Um beijo, se cuidem e até o próximo boletim.